Os Cânticos dos Degraus, por Stephen King. O estágio da iluminação. Capítulo 6. Conflito interior e vitória. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor junto com os malfeitores. Paz sobre Israel. Temos estudado juntos a jornada de uma alma que está caminhando em direção a Deus, uma alma que faz sua ascensão, passo a passo, em direção à perfeita união com Deus. Nos primeiros 5 cânticos dos degraus, vimos como a alma começa uma mudança de direção, saindo do mundo e movendo-se gradualmente em direção à casa de Deus. Chegando neste estágio de sua jornada, o cristão pode olhar para trás e louvar ao Senhor por todas as libertações experimentadas por meio da graça de Deus. Em outras palavras, estes primeiros cânticos, tomados coletivamente, marcam distintamente a primeira fase da ascensão de qualquer cristão a Deus. É a fase da purificação. Todos nós, depois de colocar nossa confiança em Deus, precisamos ser purificados. Precisamos ser libertos do pecado e da morte. Começando com este cântico que vamos estudar no presente capítulo, o Salmo 125, e indo até o Salmo 129, descobriremos uma segunda fase, o estágio seguinte em nossa procura de Deus. Este é o estágio da iluminação. O povo de Deus precisa entender, no entanto, que nas coisas espirituais não se pode fazer uma linha de demarcação exata, definindo que um determinado ponto é o fim de uma experiência e que em outro ponto começa uma segunda experiência, a qual por sua vez vai terminar num terceiro ponto, iniciando-se depois um outro tipo de experiência. Na verdade, não é assim. Não se podem traçar linhas de demarcação nas coisas espirituais. A natureza da vida cristã é assim. Essas experiências serão repetidas, enfatizadas, aprofundadas e ampliadas. Frequentemente irão se repetir. Não podemos diferenciar tão categoricamente que aqui termina tal experiência e uma outra começa desse momento em diante. Sim, é verdade que durante o primeiro período de nosso caminhar cristão, nós geralmente encontramos a purificação de nossa vida, experimentamos o Senhor como aquele que nos liberta do pecado e da morte deste mundo. E entramos, logo em seguida, naquela fase caracterizada pelo permanecer em Cristo. Mas isso acaso significa que durante todo esse período não fomos iluminados, não tivemos revelação ou não vimos luz alguma? Claro que não. Significa simplesmente que durante o estágio inicial havia mais purificação. É a purificação que, em princípio, distingue este período. Da mesma forma, quando uma pessoa entra na segunda fase da vida cristã, descobrirá que é uma fase principalmente caracterizada pela iluminação. Mas, como antes, isso não implica que a purificação também não seja mais necessária na segunda fase. Ao contrário, precisamos ser purificados o tempo todo. Nossa purificação precisa sempre ser aprofundada e ampliada. Não meramente nossa purificação do mundo, mas também purificação das expressões e atividades da vida de nosso eu natural. Portanto, devemos lembrar que a purificação ainda continua ocorrendo durante os estágios seguintes.
Ela atinge áreas que nunca antes haviam sido tocadas. Mesmo assim, devemos entender que durante esse segundo período, a iluminação é o aspecto mais proeminente, é a característica marcante desse período. Nessa fase, a alma que está procurando Deus vê e entende muita coisa. Ela recebe luz, lhe é concedida visão, o espírito de sabedoria e revelação lhe é outorgado, os olhos de seu coração são abertos. Ela entra em contato com as coisas espirituais, começa a ter discernimento de princípios espirituais que são eternos, reais e aplicáveis. É um tempo de revelação, um tempo de visão e discernimento, um tempo de emancipação, um tempo de grande alegria. Essa é a situação do cristão ao entrar na segunda fase de sua ascensão espiritual. Por um lado, o cristão vê mais e mais coisas espirituais durante esse período de iluminação. Ele entende melhor os assuntos espirituais. Por outro lado, a cruz trabalha mais profundamente em sua vida durante essa fase. Não é mais simplesmente tratar com o mundo ao redor dele ou mesmo com o mundo em seu interior. O tratamento do Senhor com ele não é mais circunstancial e superficial, torna-se essencial e central. Em outras palavras, a cruz vai operar com maior abrangência. Vai tocar não apenas aquilo que nos cerca, mas, além disso, vai tratar com algo que está mais intimamente relacionado com o nosso eu, ou seja, a cruz vai tratar com as atividades de nossa vida natural. É um tempo de conflito e combate, mas não de forma externa. Antes, nossa luta estava limitada a problemas externos. Sentíamos que estávamos em desacordo com o mundo e o mundo conosco. Agora, no entanto, a luta se torna cada vez mais interna. Logo detectamos sinais de uma batalha interior, porque o Senhor brilhou sobre nós e nos iluminou, nos deu entendimento. É Deus de um lado e nossa antiga vida de outro. Começamos a perceber que dentro de nós existe o que é do espírito e o que é da carne. A carne luta contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É um período de intensa batalha no qual às vezes entramos em vales profundos, mesmo nas profundezas das águas de grande tristeza, intenso desapontamento, imensa frustração. Consequentemente, iremos ver, irmãos, que nessa segunda fase de nossa jornada, algumas vezes estaremos no cume da montanha, admirando uma vista maravilhosa da terra. Mas haverá outros momentos em que estaremos embaixo no vale, aparentemente presos e esmagados pelas sombras e escuridão. É um período de alegria misturado com tristeza, emancipação misturada a cadeias. É um período no qual algumas vezes cantamos e outras suspiramos. É, em resumo, um período de conflito interno. Mesmo assim, amados, este também é um período em que podemos aprender a lição da fé. Antes vivíamos pelos sentimentos, precisávamos de algo tangível para ajudar-nos. Se não houvesse algo que pudéssemos sentir, se nada pudéssemos enxergar, nem tivéssemos coisa alguma na qual pudéssemos nos apegar, dificilmente nos moveríamos. Hoje, no entanto, o Senhor está nos libertando do mundo dos sentimentos e dos sentidos. Ele está nos fazendo entrar no reino da fé, elemento esse que também caracteriza este período. Começamos a viver pela fé e não mais por vista. Passamos a conhecer a morte e o poder da ressurreição de Jesus. Não apenas aprendemos a permanecer em Cristo, mas também aprendemos que Cristo permanece em nós. Como resultado, Ele torna-se vida ressurreta em nós. Portanto, esta fase em nossa experiência cristã pode ser de progresso, um tempo de mudança,
um estágio durante o qual fazemos grandes progressos. É uma fase em que frequentemente ocorrem coisas espetaculares. No entanto, temos que saber que este ainda não é o fim. O alvo ainda não foi atingido. Talvez uma ilustração possa nos ajudar a entender melhor este ponto. Um cristão que entra nessa segunda fase pode ser comparado a uma torrente que corre impetuosamente, formando muitas corredeiras e quedas. É sem dúvida uma visão bela e dramática. É também muito inspirador ver uma alma assim. Como um rio vultoso e suas cachoeiras, a alma move-se rapidamente, espetacularmente, acumulando cada vez mais força. Parece ter um tremendo poder e energia. Mas temos que lembrar que essa torrente impetuosa ainda não chegou ao seu destino, o enorme oceano que se encontra à sua espera. Quando a água alcança o oceano, ela se torna repentinamente calma e tranquila. A cena que então se apresenta é completamente distinta. Tudo está calmo, tornou-se quieto, porque a torrente, tão grande, cheia de força quanto antes, uniu-se a algo muito mais vasto e profundo. Ela agora uniu-se ao mar ilimitado. Não há uma semelhança entre esse fenômeno natural e o avanço espiritual de um cristão? Essa é uma figura da completa união da alma cristã com Deus. Como aquela torrente espetacularmente rápida que ainda vai atingir a sua foz, a alma, embora avançando em enormes passos, não chegou ainda a seu alvo. Por meio dessa segunda fase da qual estamos falando, o Senhor guiará o cristão até que ele seja unido à vida de Deus, da mesma forma como a água une-se ao oceano. Deus trata conosco e nos leva adiante até que sejamos unidos com Ele de uma tal forma que o resultado é uma completa paz e descanso, até que nos percamos em Deus, que é vasto, profundo e ilimitado. Assim, pela graça de Deus, entramos na fase seguinte da experiência cristã. Mas temos que lembrar que, por melhor que este período possa ser, ele é nada mais do que uma transição. Ele vai em direção a algo que está bem além. O Salmo 125 marca o início deste período de experiências. Não temos certeza da ocasião ou das circunstâncias que inspiraram sua composição. Alguns dizem que esse salmo foi escrito após o exílio, quando o remanescente retornou do cativeiro babilônico para Jerusalém e achava-se sob o domínio pagão, ou possivelmente sob o governo de seus próprios irmãos que não temiam ao Senhor. De qualquer forma, o salmo expressa uma experiência que ocorreu na Terra Prometida e não fora dela. Outros estudiosos da Bíblia afirmam que o Salmo 125 foi composto por Davi, provavelmente durante o tempo em que Saul perseguia ou quando fugia durante o curto período do reinado de seu filho Absalão. Aqui, novamente, o problema era interno e não externo. Foi um conflito entre os piedosos e os perversos na mesma terra. Todavia, independente das circunstâncias históricas em que este salmo foi escrito, é importante discernir a experiência espiritual nele descrita e a lição espiritual que ele contém. A oração constante de meu coração tem sido que possamos ter experiências espirituais e aprender lições espirituais com esses cânticos dos degraus, porque eles sempre nos guiam em direção a Deus. Ao lermos esse salmo, podemos perceber já no seu início uma nova consagração, uma nova dedicação. Isso sempre acontecerá com aquele que comprovou e experimentou as poderosas libertações do mundo operadas pelo Senhor. Não apenas o resgate do mundo, caracterizado por sua perseguição, raiva e ira, como a de um animal selvagem, mas também o resgate do mundo, como um laço do passarinheiro, com suas sutilezas e suas tentações.
É natural que o coração de um cristão a quem Deus libertou do mundo seja tocado pelo amor de Cristo. E se o coração de alguém é tocado pelo amor de Cristo, o que ele fará? A consequência natural será apresentar-se a Deus como sacrifício vivo. Sempre que o nosso coração é tocado pelo amor e misericórdia de Deus, a resposta natural certamente será uma nova dedicação de nós mesmos, de uma forma mais completa ao Senhor. Com um coração agradecido, desejaremos confiar-nos a Ele. Na verdade, a palavra-chave neste salmo é entrega ou confiança. Assim, no início deste salmo, temos a descrição de uma alma que se entrega ao Senhor, os que confiam no Senhor. Irmãos, consagração sempre foi algo de fundamental importância na vida espiritual. Não pensem que a consagração é apenas para os poucos, para aqueles que, por exemplo, desejam pregar o Evangelho. Estes, é claro, precisam consagrar-se, não resta dúvida. Mas você precisa consagrar-se. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Todo aquele que foi redimido, todo o que é tocado pelo amor de Cristo, precisa entregar sua vida a Deus para seu serviço. Não apenas para pregar o Evangelho, mas para o próprio Deus e para o que Ele desejar. Isso é consagração. Devemos supor, então, que precisamos consagrar nossas vidas apenas uma vez? Não. A consagração é algo que precisa ser repetido, precisa ser aprofundado e ampliado. No começo de nossa vida cristã, logo depois de ter sido salvo, você foi tão tocado pelo amor de Cristo que orou: Ó Senhor, dedico-me e submeto-me a Ti totalmente. Usa-me como desejares. Isso é consagração, sem dúvida. Mas, naquele momento, você realmente não sabia o quanto isso envolvia. Graças a Deus, Ele nos pega por nossa palavra e começa a trabalhar de acordo com ela, até que nos leva mais adiante. Deus abre nossos olhos, faz com que experimentemos sua graça e misericórdia, e por conseguinte começamos a reconhecer a necessidade de consagrar-nos mais a Ele. Porque temos agora mais entendimento espiritual e sabemos o quanto mais está envolvido na consagração. Queremos, consequentemente, consagrar-nos numa medida maior. Assim, a consagração é um ato que precisa ser aprofundado, intensificado e repetido. Isso é algo que pode ser melhor entendido empregando um tipo mencionado no Velho Testamento. Sabemos que outrora a oferta queimada precisava ser apresentada todos os dias, pela manhã e à noite. Mas só isso não era suficiente. Cada mudança de lua e durante o tempo especial de festas, ofertas queimadas adicionais eram oferecidas num número maior. Consagração, portanto, é algo que precisa aumentar constantemente. Sendo assim, vemos que já no início, este segundo período da caminhada cristã em direção a Deus começa com uma nova confiança, uma nova entrega de nós mesmos ao Senhor. No Salmo 125 encontramos uma alma que, por causa das misericórdias de Deus para com ela, está motivada a dedicar-se novamente ao Senhor. Ela comprovou a fidelidade do Senhor de tal forma que deseja intensamente entregar-se em suas mãos. E você sabe qual é o efeito dessa entrega? À medida que se entrega ao Senhor, um novo mundo é aberto diante dela. Ela recebe uma visão, a visão do Monte Sião e de Jerusalém. As misericórdias e as compaixões de Deus irão invariavelmente levar a este nível de consagração e confiança. Leia Romanos capítulo 12, verso 1. E uma vez que tal nível é alcançado, abre-se uma esfera inteiramente nova, assim como em Romanos capítulo 12, verso 1. Os capítulos que antecedem Romanos capítulo 12, verso 1,
nos falam das misericórdias de Deus, as quais se tornam imediatamente a causa do que se segue. Uma visão da vida corporativa, do corpo de Cristo e seus variados serviços. Nossa confiança no Senhor, portanto, deve estar sempre aumentando. Nós ousamos confiar no Senhor porque Ele nos provou sua fidelidade. E à medida que a alma se entrega ao Senhor, ela é maravilhosamente iluminada, percebendo quão sábia foi sua decisão de ter dado este passo. Irmãos, é fácil confiar? É fácil tirar as coisas de nossas mãos e confiá-las ao Senhor? É fácil entregar-nos ao Senhor? Naturalmente falando, todos nós hesitamos confiar, não confiamos nos outros. Temos mais confiança em nós mesmos do que nos que nos rodeiam. Temos mesmo mais confiança em nós mesmos do que no Senhor. Sentimos que se tivermos nossa vida em nossas próprias mãos, estaremos mais seguros que se a colocarmos nas mãos de Deus. Parece estranho e irracional, mas como isso é verdade? Vocês se confiaram a Deus? Desejam entregar sua alma a Deus e deixá-la em suas mãos? Paulo declara que conhecia aquele em quem tinha crido e estava certo de que ele guardaria o seu depósito até aquele dia, conforme 2 Timóteo, capítulo 7, verso 12. É isso verdadeiro em sua vida? Ou você ainda está segurando sua vida e as coisas concernentes a ela em suas próprias mãos? Você acha que assim é mais seguro? Ou está persuadido de que seria mais seguro entregar a si mesmo e tudo que concerne a sua vida nas mãos de Deus e deixar com Ele todas as coisas? Na verdade, a não ser que seu coração seja tocado pelo amor de Cristo, você terá medo de confiar no Senhor. Você temerá que algo ruim possa lhe acontecer. Oh, quão tolo é guardarmos nossa alma em nossas próprias mãos, tentando salvar nossa vida e procurando nosso próprio lucro. Quão mais sábio é confiar nossas almas a Ele, que é apto para nos guardar até o final. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A alma aqui está se consagrando novamente ao Senhor. E ao entregar-se e confiar nele completamente, seus olhos são abertos e ela vê duas coisas. Primeiro, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Segundo, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Sião representa a estabilidade. Os montes rodeiam Jerusalém e o Senhor cerca seu povo, desde agora e para sempre. Segurança eterna. Humanamente falando, montanhas e montes nos dão a impressão de que não podem ser movidos. As nações podem mudar, governos mudam, pessoas podem mudar-se. Mesmo costumes ou hábitos estão sujeitos à mudança. Mas quando alguém olha para cima em direção aos montes, tem a impressão de que eles sempre estiveram lá e lá estarão para sempre. Uma montanha é imóvel, permanece eternamente. Logo, ela dá efeito de estabilidade e firmeza. Portanto, a pessoa que confia no Senhor é como o Monte Sião. Ela, como o monte de Deus, é irremovível, firme e estável. Por que não somos estáveis em nossa vida cristã? Num momento, somos tão zelosos e entusiasmados, amamos tanto ao Senhor, estamos tão desejosos de sacrificar tudo por Ele. Mas no momento seguinte, somos como um pneu furado, furados, vazios, sem uso, inoperantes e desprovidos de poder. Por quê? Porque não há estabilidade em nós. De onde vem a estabilidade de uma pessoa? De onde se deriva esta firmeza eterna? Ela é alcançada à medida que confiamos no Senhor. Se você tão somente confiar-se ao Senhor, descobrirá que Ele o fará estável. A estabilidade vem do Senhor.
Mas por que o Monte Sião foi escolhido aqui? Note que Jerusalém é construída sobre 5 montes, e o Monte Sião é apenas um deles. O Monte Sião foi escolhido porque em Sião encontravam-se o palácio de Davi e o palácio de Salomão. Sião é onde habitava a realeza. Sião é o lugar onde estava o trono de Davi. O Monte Sião, portanto, simboliza a autoridade de Deus. Irmãos, se nos entregarmos ao Senhor, seremos imersos numa estabilidade divina, uma força que procede da aceitação do Senhor como nosso Rei, como nossa autoridade. O Senhor vem e habita em nós, e assim nos tornamos como Monte Sião. O trono de Deus é estabelecido em nosso coração. A autoridade de Deus é reconhecida e honrada, e sempre que a autoridade de Deus é estabelecida no coração de uma pessoa, ela se torna tão estável como o monte de Deus. Nada pode movê-la. É como se sobre ela pairasse uma atmosfera de realeza, uma nobreza especial, porque o trono de Davi está em Sião. Mas note que aqui o pronome é colocado no plural. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Aquela alma que confia não está sozinha, pois não consegue alcançar tal estabilidade por si própria. Outros, com a mesma mente, juntos, formam o Monte Sião. Sião representa o que de melhor há em Jerusalém. Sião representa os vencedores da igreja. São os pilares da igreja, constantemente permanecendo no Senhor e, portanto, irremovíveis. Jerusalém não é apenas construída sobre montes, é também cercada pelos montes. Conforme a topografia de Jerusalém, isso é um fato. Com exceção do lado sudeste, a cidade é literalmente circundada por um triângulo de montanhas. A própria região elevada em Jerusalém é murada em 3 lados por montanhas e montes, ainda mais altos. Assim, de longe, Jerusalém nem mesmo pode ser vista. É preciso escalar o triângulo de montanhas que a cerca para poder chegar à cidade. Mesmo no extremo sudeste da cidade, de onde se pode olhar em direção ao Jordão e também enxergar ao longe as montanhas de Moabe do lado sudeste do rio, tem-se a impressão de que ali também Jerusalém é circundada por uma barreira, formada à distância pelas montanhas de Moabe. Da mesma forma como os montes rodeiam Jerusalém e a protegem, ficando ela escondida entre as montanhas, também o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Quão ricas são as figuras empregadas pelo salmista! O físico é transposto para o espiritual. A proteção que as montanhas dão a Jerusalém é uma figura que descreve a segurança eterna da igreja, provida pelo próprio Deus. Como Deus cerca seu povo e o protege do mal. Assim como Jerusalém está no interior daquela cadeia de montanhas, nós também estamos escondidos no próprio Deus. Nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Assim lemos em Colossenses capítulo 3, verso 3. E isso é segurança, eterna segurança. À medida que confiamos no Senhor e entregamos nossas vidas em suas mãos, encontramos estabilidade eterna e eterna segurança. Não é verdade? Tornamo-nos irremovíveis e inabaláveis. Estamos estabelecidos em Cristo Jesus. Mas o fato de sermos como o Monte Sião e como Jerusalém, cercados pelos montes de Deus, implica que não teremos mais problemas? Em tais condições, certamente não deverá surgir muita dificuldade exterior. Encontraremos, no entanto, dificuldades interiores. Se existem menos problemas externos, isto é, se o mundo tem menos poder para nos abalar porque já estamos crucificados para o mundo, haverá, no entanto, problemas internos, ou seja, dentro da cidade. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Existem problemas internos, e estão dentro da terra,
dentro da cidade de Jerusalém, onde o cetro da impiedade é encontrado. 2 tipos de pessoas estão morando ali. Uma é ímpia e outra é justa. Ímpias e justos habitando lado a lado na mesma terra. E é triste dizer que o ímpio parece ter poder. O cetro dos ímpios está escrito. Esta não é uma imagem perfeita de nossa experiência espiritual? Por um lado, experimentamos a proteção do Senhor. Por outro, sentimos que parece haver 2 tipos de pessoas dentro de nossa alma. Aquela que é da carne, o ímpio, e a que é do espírito, o justo. Descobrimos de tempos em tempos que se trava uma luta dentro de nós próprios. Um tipo de luta a qual Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, descreve nestes termos: a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne é ímpia, não porque não possa ter pensamentos recomendáveis, não porque não possa fazer esforços exemplares, não porque não tenha nobres aspirações e não porque não tenha uma boa fachada. Bem pelo contrário, a carne pode fazer tudo isso, mas a carne é ímpia. Por quê? Porque é essencialmente oposta a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8 encontramos: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Do ponto de vista de Deus, a carne não é boa. A carne pode tentar fazer algo realmente bom. Ela tenta, às vezes, por exemplo, ser muito religiosa. Podemos até adorar na carne. No entanto, aos olhos de Deus, isso será ímpio da mesma forma, porque não está sujeito a Deus. E ainda mais, nem pode ser sujeito a Deus. Irmãos, a carne dentro de nós é poderosa, o cetro da impiedade. A carne reinou dentro de nós por tanto tempo que se recusa veementemente a abrir mão da autoridade que possuía. Recusa-se a desistir de seu domínio. Quem de nós já não sentiu o poder da carne? Todo o que deseja amar e confiar ao Senhor descobre o poder desordenado da carne em sua vida. Durante o primeiro período da Reforma, um conhecido teólogo reformista chamado Philip Melanchthon expressou um dia este sentimento: "Oh, este velho Adão é poderoso demais para o jovem Melanchthon. O velho Adão que está dentro é demais para este jovem Melanchthon. Por mim mesmo não posso lutar contra a minha carne. É impossível. Oh, quem pode me livrar deste desventurado homem que sou?" Irmãos, vocês sentem a força, o poderoso cetro do ímpio? Vocês sentem a força da carne dentro de vocês? Se vocês ainda não sentiram, vocês provavelmente estão no estágio inicial de seu crescimento cristão. Mas se estivermos seguindo adiante com o Senhor, iremos descobrir que a carne dentro de nós é ainda maior e mais terrível que o mundo que está ao nosso redor. Romanos capítulo 7 mostra claramente o poder da carne. A carne não é apenas poderosa, ela é também desonesta. Ela não anda pelo caminho reto da santidade. Ela é sutil e busca a autogratificação. A carne pode criar uma aparência de piedade, mas em última análise, o objetivo é a satisfação do eu. Pode parecer que ela está se esforçando para o bem, no entanto, tudo acaba em pecado. Mas tudo isso, consequentemente, significa que não pode haver firmeza e segurança para a alma que busca e confia? Precisamos inferir disso que a proteção do Senhor não pode ou não resolverá este conflito? A estabilidade do Senhor não é capaz de atingir essa esfera? Pode até parecer assim. No entanto, graças a Deus, embora a luta seja grande, a vitória é certa, pois o salmista declara que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade.
O cetro do ímpio pode vir sobre a sorte do justo, mas não pode permanecer ali. Pode apenas ficar durante o curto tempo em que o Senhor permitirá que o conflito aconteça. Ele permite o conflito por um tempo, apenas para que possamos conhecer a impiedade da carne, e assim não mais entregar-nos a ela, não mais dela depender e não mais confiar na carne. O Senhor nunca permitirá que o poder da carne permaneça por muito tempo sobre a sorte do justo. Pois quando na luta estivermos sendo pressionados pela carne, experimentaremos o Senhor vindo e nos libertando. Quem, na verdade, pode libertar-nos a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor? O Senhor nos livrará. Ele abrirá nossos olhos para ver que o cetro da impiedade foi quebrado em sua cruz. Ele abrirá nossos olhos e nos dará fé para crer na total suficiência da cruz, para que possamos viver no poder da sua ressurreição e não na energia de nossa carne. Assim vamos comprovar e testemunhar como o poder da carne pode logo ser exaurido. Nosso espírito ganhará uma ascendência sobre a carne à medida que a lei do espírito da vida nos libertar da lei do pecado e da morte. À medida que somos guiados pelo espírito em nosso espírito, a carne experimenta sua mortificação. As obras do corpo morrerão. É certo que a carne lutará por um tempo, mas finalmente encontrará a morte. É certo que descobriremos a carne dentro de nós. Sem dúvida, sentiremos seu poder por um tempo. Discerniremos sua desonestidade, sua malícia, mas também seu destino. E porque confiamos no Senhor e em tudo que Ele fez por nós através de sua cruz, seremos libertos do poder da carne. O Senhor, que conhece nossa estrutura, é sensível para saber até onde podemos aguentar e vem, no tempo oportuno, com sua libertação. Embora o conflito seja severo, Ele não permitirá que soframos permanentemente e nem além do que possamos suportar, como em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O Senhor bem sabe que se permitir que o cetro do iníquo permaneça sobre o justo também se tornará iníquo. Quão perfeitos são seus caminhos! Aqui está, na verdade, a perseverança e a proteção dos santos. É no Senhor que encontramos a nossa estabilidade e segurança, porque Ele é nossa estabilidade e segurança. É sua proteção, seu cuidado e sua mão que julgam e determinam os limites, e à medida que confiamos nele, somos feitos como Sião e Jerusalém. Ou melhor, Ele foi feito para nós estabilidade e segurança, como nos diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Caros irmãos, é durante a segunda fase de nosso crescimento cristão que somos cada vez mais alertados para a luta interior entre nosso espírito e nossa carne. A alma recebe luz do céu para reconhecer o fato de que a carne foi rejeitada pelo Deus Santo. Ela também vê que Deus vai libertar-nos do conflito através da cruz do Senhor. Portanto, não desanimemos e nunca deixemos de confiar no Senhor quando estivermos passando por essa fase, uma vez que a nossa libertação virá, e virá brevemente. Finalmente, porque sua esperança e confiança estão no Senhor e em sua libertação, o salmista conclui seu cântico com uma oração. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz sobre Israel. Essa é a oração do salmista. Passando por tal conflito interior, será totalmente natural para um filho de Deus fazer esse tipo de oração. Que esta possa ser de fato a nossa oração. Ó Senhor, fortalece nosso homem interior pelo poder do Teu Espírito, para que o homem exterior se quebre. Ó Senhor, quebra o cetro da iniquidade, destrói o poder da carne, e expõe abertamente a iniquidade da carne. Ó Senhor, que a paz possa ser restaurada em Israel,
Que a paz de Deus reine no coração de cada alma que confia. Nosso Pai, como te louvamos e agradecemos, porque aqueles que confiam em ti encontrarão estabilidade e segurança. Como te louvamos e agradecemos, porque aqueles que confiam em ti podem passar por tempos de dificuldade, mas experimentarão a vida ressurreta de nosso Senhor Jesus sobre o poder das trevas e sobre a carne. Senhor, te pedimos que quebres o cetro do iníquo em nossas vidas. Pedimos-te que fortaleças o homem interior pelo poder do teu Santo Espírito. Te pedimos que a paz de Deus possa reinar em nossos corações. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.